Muita gente tem comentado nos vídeos anteriores que eu falei a respeito do caso Wilker Leão, o fato dele ainda não ter se pronunciado a respeito da decisão liminar que foi indeferida no mandado de segurança que ele impetrou. Mas agora, terça-feira, dia 14, o Wilker Leão trouxe o vídeo mostrando que o professor mais uma vez perde um tempo absurdo da sua aula para comentar sobre ele, e nós vamos ver juntos se ele vai comentar a respeito desse indeferimento. O vídeo se chama A Volta das Aulas de História da África, parte 2. E para muitas pessoas que estavam falando nos vídeos anteriores que o professor está apenas dando um comunicado para a turma, que as aulas voltaram normal e tudo mais, esse vídeo e os demais, acredito eu, e de acordo com aquilo que o Wilker Leão já falou também, o professor separou, parece que uma aula toda só para comentar sobre o caso dele. Mas vamos ver se isso é verdade na publicação dos próximos vídeos, tá? Nós vamos reagir a esse vídeo agora, e qualquer coisa que eu perceber que precisa de um comentário, eu paro para comentar com vocês. E pessoal, é o seguinte, eu tenho muito conteúdo jurídico para publicar aqui, tá? Já gravei vários temas de direito do trabalho, de direito de família, mas eu não estou tendo espaço para editar e publicar esses vídeos porque essa situação do Wilker Leão tem acontecido com uma velocidade muito grande e eu não estou tendo tempo de fazer essas publicações. É óbvio que eu aproveitei o recesso forense para fazer essas gravações e organizar todos esses temas para publicar para vocês, mas como esse caso do Wilker Leão envolve uma situação de interesse público, eu acho que é interessante eu trazer esse conteúdo para comentar com vocês aqui no canal. Tá certo? Então vamos lá, vamos reagir a esse vídeo aqui do Wilker Leão, e qualquer dúvida que vocês tiverem em relação a esse caso, deixa aqui nos comentários e vamos discutir bastante essa situação para que saia logo um precedente jurisprudencial para colocar fim a essa história toda. Beleza? Então vamos assistir o vídeo do Wilker Leão aqui rapidinho. Eu tenho vários colegas que acham que eu sou doido, né? Que acham que eu sou um cara tóxico. Ai, o cara trazendo problema no departamento. Eu que tô trazendo problema? O cara entra na minha sala para fazer o showzinho fascista dele e eu vou ficar calado? Não, gente, está errado. A única forma que a gente tem de conversar entre nós mesmos sobre o que está acontecendo é presencialmente, porque senão vão vazar dados e tudo mais. Não é tipo, tá se acovardando e tudo mais. Só que não é isso. A gente não sabe quem é que tá junto dele. Isso. E olha, gente, se preservem, tá? Se expressar de forma nenhuma, porque o cara vai dar um jeito de entrar com ferro em todo mundo. Tem que saber jogar o jogo dele, mas de uma forma diferente pra ele não puxar o rabo de ninguém. Tentaram jogar o meu jogo, porém, quando eles menos esperavam, estava lá eu pra puxar o rabinho dele de novo e entregar pra vocês mais esse belo vídeo. Mas brincadeiras à parte, a maioria de vocês já deve estar sabendo sobre o julgamento do pedido liminar do meu mandado de segurança para retornar às aulas, que infelizmente foi indeferido. Porém, como nós bem sabemos, né, os nossos inimigos não se importam com o mérito da coisa, porque o mérito dessa decisão, sabe qual é? É que a gente, eu e vocês e a nossa causa, saímos muito mais no positivo do que no negativo, e eu vou provar para vocês no vídeo específico do caso, que eu vou gravar detalhando tudo e publicar na próxima quinta. E você... esse eu tô curioso para assistir, de verdade, viu? Vocês vão acompanhar comigo a verdade dos fatos, porque estão dizendo que eu não instruí corretamente o meu processo, que faltou questões básicas, mas logo eu... Vocês acham mesmo que eu vou dar um vacilo desse? Na verdade não é que estão dizendo, Wilker, é que isso está escrito na decisão, que indeferiu a liminar, né? Eu fiz um vídeo anterior aqui no canal lendo essa decisão, deixa eu até voltar nela aqui, só pra gente tirar essa dúvida. Indeferida mesmo. Quanto ao ponto, repare-se que a petição inicial... É aqui? Deixa eu ver se é aqui que eu falo. Tá de acordo com a legislação. Sem definir. Quanto ao ponto, olha só, quanto ao ponto, o que está escrito na sentença, ó, quanto ao ponto, repare-se que a petição inicial não veio acompanhada do regimento interno da UNB e cópia do processo administrativo, de modo a demonstrar a impossibilidade de medida cautelar ou as ilegalidades supostamente ocorridas nos autos. Isso está escrito na decisão. As pessoas estão falando que faltou elementos, justamente porque a decisão disse que faltou elementos. Agora, se essa decisão está correta ou não, aí é outra história, né? Deixa eu ver até o que eu comentei aqui no vídeo anterior a respeito disso. Repare-se que a petição inicial não veio acompanhada do regimento interno da UNB e da cópia do processo administrativo, de modo a demonstrar a impossibilidade de medida cautelar ou as ilegalidades supostamente ocorridas nos autos. Aqui o regimento interno tinha de estar presente, sim, nesse processo. O juiz não tem obrigação de ficar pesquisando na internet ou em qualquer tipo de banco de dados regimento interno da universidade. Isso cabe ao autor do mandado de segurança, ao impetrante, fazer a juntada. Agora, cópia do processo administrativo, se o Wilker Leão não teve acesso a esse processo administrativo ou foi impedido de acessar esse processo administrativo, o que substituiria a juntada
retirada da cópia do processo administrativo seria a prova de que ele não teve acesso a esse processo administrativo. Simples assim, tá? Da mesma forma, não foi demonstrado pelo impetrante que a autoridade coautora negou o seu acesso aos autos do processo administrativo. Olha aí, o juiz ele está listando aquilo que deveria ser juntado no processo para que ele pudesse decidir positivamente a respeito dessa liminar. Então assim, é isso, né? O juiz disse que não tem, mas eu não estou dizendo aqui que o juiz está 100% certo também não. Essa decisão cabe recurso, tá? E eu também não avaliei as provas desses autos, eu não avaliei a petição inicial feita pelo Wilker Leão. Eu li com vocês no vídeo anterior a sentença, única e exclusivamente isso. E eu disse também para vocês claramente naquele vídeo que essa decisão cabe agravo. Não dá para garantir nada por enquanto. Essa decisão pode ser derrubada por meio de um recurso sim, e eu estou curioso para ver o deslinde dessa ação lá no tribunal, porque com certeza o Wilker Leão vai recorrer e vai brigar pelo mérito em sede recursal nesse caso. Mas vamos voltar aqui pro vídeo do Wilker Leão pra gente não perder o foco. Vamos lá. Obviamente que não, e minha petição está perfeita. Os meus inimigos não suportam o fato de eu ser um ótimo advogado. Porém, como nós bem sabemos, e nunca foi nada garantido, eu sempre fiz questão de deixar isso claro, o judiciário é complicado. Como o Nando Moura fala, da cabeça de juízes brasileiros a gente não sabe o que vai sair. E se de fato a petição dele tá perfeita, tá bem instruída, tem todos os documentos juntados ali com a inicial para sustentar o pedido liminar, essa decisão que indeferiu a liminar cabe agravo e com certeza vai ser discutida lá no tribunal. Porém, até mesmo num caso desse em que a gente perde, a gente acaba saindo mais vencedor e restará aprovado no vídeo de quinta-feira. Mas eu já vou deixar aqui o convite para todos e principalmente o nosso São Avisão aí, né? O Avisando Moura. Eu já fiquei sabendo que gravou mais um vídeo hoje cantando vitória aí sobre mim, me chamando de analfabeto, não é isso mesmo? Não dá pra cantar vitória agora, gente. Igual eu falei pra vocês, isso é uma decisão liminar, é uma decisão interlocutória, não tem nada decidido ainda. O juiz não entrou no mérito da questão, ele apenas indeferiu por uma questão técnica, que envolve a documentação, que envolve as provas ali do processo. O juiz, ele simplesmente decidiu com base na cautela, diante da presunção de legitimidade e legalidade dos atos administrativos, a não interferir na esfera administrativa. Basicamente é isso. Então não dá pra cantar vitória, não dá pra falar que o Wilker perdeu, não dá pra falar que o professor ganhou, não dá pra falar nada disso por enquanto. Esse processo ainda vai seguir e nós vamos acompanhar ele até o fim. Eu vou especificar mais no vídeo da quinta-feira, porém já fica aí o convite para você, para o debate. Eu não sou um analfabeto, né? Você que é um inteligentão, o cara que manja tudo do jurídico, vamos para o debate e me destrua face a face. Cara, mas esse debate é um pouco injusto, Wilker, porque o Nando Moura, ele não é jurista, né? Ele não é advogado, ele não é formado em direito. Se vocês forem discutir questões técnicas, jurídicas, ele vai ficar em desvantagem. A não ser que ele tenha uma equipe jurídica preparando ali a argumentação dele, aí sim. Mas eu confesso pra vocês que eu gostaria de ver esse debate sim. Tete a tete, você será capaz ou vai passar a mesma vergonha que passou com Nicolas Ferreira? Tá aí a oportunidade para você se redimir ou confirmar que é um completo incapaz em debates, né? Vamos ver se você é corajoso mesmo. Porém, se não for o caso, se não der conta, coloca o seu grande conselheiro jurídico aí, que é o seu irmão, ou pague os melhores advogados do Brasil para debaterem comigo. Qualquer advogado que se dispuser a debater esse caso pensando contrariamente a mim, achando que sua tese é melhor do que a minha, venha para o debate. Estão todos convidados. Isso é postura de alguém que vacila juridicamente? Parece que não, né? E, novamente, restará aprovado no vídeo de quinta-feira. Aguardo vocês lá e fiquem agora com mais essa beleza. Cara, esse tema ele é muito controvertido, principalmente quando se desafia alguém para um debate para discutir esse assunto, porque não existe precedente muito sólido a respeito dessa situação. Então existem teses muito bem elaboradas juridicamente, técnicas, de ambos os lados. Não existe regulamentação específica no nosso ordenamento jurídico a respeito desse caso específico do Wilker Leão. Então a discussão jurídica nesse caso, ela vai ser muito rica, mas nada garantido. Não dá pra saber quem tá certo, quem tá errado nesse caso. Eu acredito na tese do Wilker, mas também faz sentido a defesa do professor. Então assim, nós precisamos aguardar os precedentes serem formados mesmo pra gente bater o martelo a respeito daquilo que nós entendemos sobre esse assunto. Não tem jeito. Mas enfim, vamos lá dar uma olhada nessa aula. Aí. Só um adendo sobre algo importantíssimo que eu ia esquecendo de falar para vocês. Eu obviamente já estou recorrendo e o cenário que a gente tem atualmente é muito mais favorável para minha vitória agora com esse agravo de instrumento para o tribunal, os desembargadores, do que era em primeira instância, porque surgiram elementos que corroboram e fortalecem ainda mais a minha argumentação. E aí, o pessoal que falou que ele já perdeu, ele já tá fora. Gente, vocês precisam entender que um processo judicial é como se
fosse um jogo de xadrez mesmo. Pode parecer que você tá perdendo, mas no final das contas você toma uma invertida lá na frente e o cenário muda completamente. Ainda mais nesses casos que não tem garantia de nada por enquanto. Houve apenas o indeferimento de uma liminar, uma decisão interlocutória. O mérito não foi discutido ainda, as partes não se manifestaram ainda. Não tem nada garantido. É isso que eu quero deixar claro pra vocês. Potencializando a nossa vitória que virá. Então o que eu te peço é continue acreditando no meu trabalho aqui, que eu sigo firme, fazendo o meu melhor e a nossa vitória em breve virá. E fiquem agora sim com essa belezinha de vídeo aí. Vamos lá, eu sinto aqui que o Wilker está extremamente confiante com a vitória em um processo que não dá pra prever os rumos em que ele vai seguir, né? E isso é um problema. Isso pode ser um problema. Mas se ele tem essa confiança toda, deve ter motivos pra isso. E a gente vai acompanhar o processo pra ver se isso realmente vai acontecer. Não sei se vocês sacaram isso, né? Eu sei que eu pareço meio maluco, mas foi tudo meio que... Eu não sabia que ia dar o que deu, né? Mas foi tudo meio que pensado. Porque se vocês forem ver, o último vídeo que ele postou de mim, da nossa aula, foi o quê? Foi uma aula que eu dei, né? Que foi justamente quando eu vim da reunião da reitoria e o pessoal falou, ok, você já expôs que o cara não respeita a liberdade de cátedra, que ele não respeita os outros alunos, que ele expõe todo mundo, que ele faz difamação, injúria, calúnia, só que agora a gente precisa dos direitos autorais. E o cara é tão aloprado que ele fez justamente o que a gente falou. Eu cheguei na sala, não entrei em conflito com o cara, dei uma aula completa, não foi? E o que ele fez? Postou a aula completa. Ele postou a aula completa? Deixa eu ver isso aqui, rapidinho. E eu acho que é esse vídeo aqui, ó. O vídeo tem 15 minutos, ele postou a aula completa, uma aula de 15 minutos. Isso nós temos certeza hoje em dia. Muito provavelmente ele cortou várias partes dessa aula aqui, mas essa aula toda aqui, ela tem 15 minutos. E o professor falou que ele postou a aula completa. Enfim, não vou devagar não, vamos voltar aqui para nossa aula do professor de História da África. É muito burro. Eu acho às vezes que ele acredita nas próprias doideiras dele. Ele sacou? Ele falou que era o melhor aluno da classe, que ele provou ser o melhor. Provou ser o melhor, porque ele fez uma pergunta, eu falei, pode crer. Você já deve ter ouvido falar que nós estudamos a história essa mesmo, para não cometermos os mesmos erros do passado. Não é por aí, né? Se fosse assim, não teria tido uma Segunda Guerra Mundial, ou, sei lá, o fascismo não estaria de volta no mundo, né? A gente teria aprendido alguma coisa. Ok, mas então o passado, diretor? Uma dúvida sobre essa questão que o senhor colocou acerca de a história não servir necessariamente para a gente aprender com os erros do passado. A gente tinha Anker Rank, que foi quem trouxe o estabelecimento da objetividade dentro do método historiográfico, essa ideia de que a história era mestra da vida, né? E ele, acreditando também nessa concepção, ele nos traz um método objetivo, que depois Colin Wood discute ele, né? E a gente tem uma discussão da implementação da subjetividade nisso também, mas essa ideia sempre perpassou a historiografia, principalmente naquela época, e a gente tem um pouco disso até hoje, né? De que ela é a mestra da vida para nos ensinar acerca dos erros do passado, para que a gente não cometa eles também. Não é uma visão historiográfica válida com base nesses autores? Eu percebi alguns cortes aqui, é por isso que a aula tá curta, então. Tem vários cortes, né? Ele corta até mesmo na fala dele, que é para não ficar tão cansativo, né? Acredito que por isso que esse vídeo tem a duração de apenas 15 minutos. Importantes que a gente estuda a introdução ao estudo da história. É uma visão histórica. É isso, uma visão histórica. Eu acho que já está ultrapassado. Acho que tem muita gente que escreveu depois do ranking que mostra que não é exatamente assim. Mas é isso. Se você quer seguir esse tipo de historiografia, tem a liberdade de seguir esse tipo de historiografia. É porque não dá. Cara, tá vendo? É bem tranquilo lidar com o aluno que questiona, e mesmo que ele esteja gravando. O professor pode continuar oferecendo a sua aula tranquilamente. Se o aluno traz um questionamento que não é pertinente com a aula, simplesmente interrompe o aluno e fala, olha, isso não é pertinente, nós vamos seguir com o conteúdo. Maravilha, segue a vida, continua ministrando as aulas de forma técnica ali pra turma. Não precisa suspender as aulas, não precisa deixar de dar a aula, não precisa ficar batendo boca em sala de aula. Mesmo que o aluno esteja filmando, eu não consigo perceber que isso que o Wilker está fazendo aqui, que é trazendo um questionamento, uma pergunta, está tumultuando a sala de aula. Vocês conseguem ver isso como um tumulto? Responde aqui nos comentários, por favor. Vocês percebem que isso que o Wilker está fazendo é tumultuar a aula, é sabotar a aula? Eu não consigo enxergar dessa forma. Ele traz um questionamento, o professor responde se ele quiser. Se o professor não souber a resposta, basta falar que não sabe, não existe demérito nenhum nisso. Se a pergunta é impertinente, basta ignorar a pergunta, dizer que é impertinente, que vai seguir com o conteúdo. E se o aluno estiver intrometendo demais ou interrompendo demais, pede para o aluno separar os questionamentos para o final da exposição da matéria. Simples, é bem tranquilo de lidar com isso. Pelo menos eu, na minha visão, eu não tô vendo tumulto nenhum aqui, mas eu quero saber o que vocês acham disso.
Dá para conciliar também? É nesse sentido. Não precisa ser absoluto, mas a gente pode conciliar com a visão de subjetividade, as críticas que Colin Wood e os demais trouxeram também a partir de Han. Inclusive, eu assisti o vídeo aí que ele postou lá nos comentários, os minions dele voltou lá atrás e falou: não, aí sim agora o professor tá sendo de fato um professor certo, porque ele tá dando aula e isso aqui é tudo. O pessoal não sabe nem o contexto. Não sabe nem o contexto, e o mais engraçado, cara, a situação é tão ridícula, deixa eu só comentar isso. Que o meu advogado falou: aí, o pessoal da manhã tá gostando das aulas, eu acho que tá tudo certo. Você podia pedir para eles fazerem um questionário dizendo que você está indo dar aula? A situação é tão ridícula que é isso, né? O discurso que tem, a narrativa do cara, é que eu parei de dar aula. Mas assim, cadê a aula, professor? O senhor parou de dar aula, por exemplo. Agora o senhor não tá oferecendo aula para os alunos, não. E eu acredito que ali se trata de um momento de aula, porque todos os alunos estão presentes. Então o Wilker Leão já publicou um vídeo anterior, onde o professor dedica um tempo extenso para falar do caso dele, e nesse vídeo aqui continua da mesma forma. Por enquanto, o professor não voltou a dar aula. Que eu chego aqui só para brigar com ele, né? E não, as aulas estão acontecendo normalmente, não estava acontecendo para você porque o cara não estava deixando eu dar as aulas. Aproveitando. O Wilker Leão não estava deixando ele dar as aulas. Eu falo com sinceridade pra vocês, eu não consigo enxergar dessa forma. Porque vocês viram aí na última aula que de fato aconteceu, o Wilker Leão pediu a oportunidade para que ele possa falar, pediu a palavra para trazer um questionamento, o professor passou a palavra pro Wilker Leão, ele fez o questionamento, o professor respondeu e a aula continuou normal. O fato dele estar gravando prejudicou o andamento daquela aula? Eu não consegui perceber esse prejuízo, esse tumulto, essa balbúrdia, essa bagunça, pelo menos através dos vídeos que eu vi, né? Lembrando também, pessoal, que nós temos acesso apenas aos vídeos que são publicados aqui. A gente não sabe o que acontece por trás desses vídeos, o que acontece de fato na sala de aula. Nós precisaríamos de um aluno dessa turma para falar pra gente o que de fato acontecia, né? O nosso julgamento ele é um pouco limitado nesse sentido, porque nós estamos presos àquilo que chega até nós pela internet, né? Mas, pelo que aparenta, a atitude do Wilker não tumultua, não prejudica a aula. O professor simplesmente não quis dar aula na presença do Wilker Leão se ele estivesse gravando. Tanto a verdade que na primeira aula o professor chegou, perguntou se ele estava gravando, ele disse que sim e o professor foi embora. Então assim, quem foi o responsável pelo atraso dessa disciplina nessa turma em específico? Foi o Wilker Leão ou o professor? Isso é extremamente questionável, né? Esse gancho que o André puxou dos minions dele, eu acho que seria muito melhor a gente manter a porta da sala fechada, porque aquela maluca que passou... Aí assim, eles estão separando o momento de aula, momento exclusivo do professor para ministrar a sua disciplina, para organizar estratégias para se blindar contra o Wilker, né? O professor tá ouvindo o aluno, uma estratégia para manter a porta fechada, aí o professor dá uma ideia, o professor fala para eles tomarem cuidado. Então eles estão meio que se organizando para se defender contra o Wilker no momento de aula. É isso que eu não consigo entender. E isso explica, obviamente, o fato da disciplina estar extremamente atrasada, né? Gritando, enfim. E no final você coloca essa citação. Pela liberdade de expressão. Isso daqui bagunça. Isso daqui atrapalha a aula, sim. Confesso pra vocês que isso daqui é bem bagunçado, tá? Eu não tinha visto essa parte. Parece que não estava presente em nenhum dos vídeos anteriores do Wilker Leão. Mas isso daqui, sim, traz bagunça pra sala de aula. Faz o professor perder a linha de raciocínio, os alunos também, enfim. E é isso aí. Você coloca essa citação depois do texto, depois aí, tá vendo? O professor fica desconcertado, perde a linha de raciocínio. Isso daqui, de fato, isso daqui traz tumulto pra aula, sim. do que você utilizou. É a mulher dele. Aquela feiura era... Meu Deus! Ai, Aquela mulher é a mulher dele. Eu descobri depois, eu encontrei ela passando no corredor, olhei com a cara dela lá. Imagina a criança, velho. Se de fato aquela pessoa que gritou lá, passou gritando no horário de aula, foi a esposa dele, e isso foi combinado, aí eu acredito que sim, isso prejudica o andamento da aula e isso tumultua sim. Não, mas enfim, professor, na quinta-feira, antes das nossas aulas serem oficialmente encerradas, eu vi ele conversando com ela no estacionamento. Ele me viu, arregalou aquele olho feio dele, eu fiquei de cara fechada pra ele, porque eu não sou filha de pai assustado dele também, foda-se ele. E aí eles pararam o assunto, mas ele tava falando com ela a respeito de alguma coisa de vídeo. E no dia em que ela veio aqui gritar na sala, eu tinha saído pra encher minha garrafinha e eu vi ele conversando com ela e outros dois caras aqui no corredor. Eu não sei quem são esses malucos, eu nunca vi. Eu só consegui ver nitidamente o rosto de um deles.
Então, assim, Pois pode é. ser que ele não venha, mas... Então, isso é outra coisa preocupante, né? Eu fico Isso pode ser um problema, tá? Isso pode ser um problema pro Wilker. Mas vamos acompanhar aqui pra gente ver até onde vai essa reunião da turma com o professor pra discutirem estratégias de como se blindar do Wilker Leão. preocupado com vocês, entendeu? Fiquem atentos ao que está acontecendo em volta. Esse cara não está sozinho, ele tem... E o seguinte, eu tenho recebido informações, que é isso que eu tô falando, tá aparecendo maluco de tudo que é lado, né? Gente boa e gente esquisita pra caramba, me dando dicas. E uma das dicas que eu tô recebendo é que ele é a célula suicida do grupo, você tá entendendo? O que eu quero dizer é o seguinte, ele é aquele cara que é enviado para fazer a cagada, mas ele não tá sozinho. Tem um monte de gente por detrás. É porque agora Você tá ele foi entendendo? do MBL. Então, Ele já tem o entrou no MBL, partido. tem o Brasil Paralelo, que ele tá envolvido também, e ele já chamou aquele cara do Escola Sem Partido para conversar com ele lá. Não, ele entrou né? em outro partido, ele quicou o MBL, ele tá num partido novo. E ele quer se candidatar através desse Isso, partido. para deputado federal. Então, Caramba, essas informações eu não sabia não. O pessoal aí tá sabendo bastante. vamos falar rapidinho disso aqui também, tá? Primeiro, Vamos falar rapidinho disso aí. Deixa a aula de lado. Deixa, a gente tá atrasado em relação à turma da manhã, mas vamos conversar um pouquinho a respeito disso e deixa o conteúdo aí, vai. O conteúdo fica pro final. olha, gente, eu não ignoro o projeto político desse cara. Eu acho que ele é sério no projeto político dele, no sentido de ele quer pegar essa mamata aí, né? Ele quer pegar essa teta e não largar nunca mais, que é o que essa galera faz. Mas olha só a loucura do cara. Por isso que eu tô falando que às vezes eu acho que ele delira nas próprias viagens dele. Primeiro, o Bolsonaro não conseguiu criar um partido quando era presidente. Né? Não era isso? Aliança Nacional, uma coisa assim que ele tentou criar. Ou seja, criar um partido não é isso aí que os caras estão falando, a gente vai juntar aqui e criar um partido. Ok. Segundo, a base de fãs dele é nacional, não é necessariamente em Brasília. Você tá entendendo? Alguém estava até comentando comigo, eu vi lá, o Pará te apoia. Beleza, vai apoiar o Pará. Sacou? Ele quer ser deputado federal por Brasília, não adianta o Pará apoiar o cara. Sacou? Então tem isso também. E outra coisa que eu saquei é o seguinte, vieram me falar muito dessa história de que ele é o cara que está na frente, mas que existe uma estrutura por detrás, eu acredito nisso. Os vídeos do cara são editados, o negócio não é uma coisa tão artesanal assim. Você vê, lógico, ele tá ganhando grana e tem um pessoal por detrás. Lá vem. Rapaz. Meu Deus. E uma das coisas... Não dá pra gente saber, né? Se existe uma equipe por trás ou se é só o Wilker Leão mesmo. Mas enfim, vamos lá. que chamaram a atenção nesse trabalho de olhar os comentários é que tem muito comentário repetido e tem umas coisas que parecem bot. E esses caras são bons disso, né? O Eduardo Bolsonaro, essa galera aí Carlos Bolsonaro, que fazia essas coisas aí, eles usavam muito bot para impulsionar suas próprias... Então, assim, eu acho que tem uma boa parte desse grande público dele, porque é isso, teve um vídeo dele que deu mais de 1 milhão de views, um vídeo meu, né? Que deu mais de 1 milhão de views. Então, assim, tem a galera dele, sem dúvida nenhuma, ele tem 800 mil inscritos, tem uma galera que é hate watch, que é vocês, né, que entraram lá pra assistir, mas nem gostam do cara, mas acabam dando mais um view dele. Daí que veio a ideia até de, vamos criar um canal pra vocês irem assistir no outro canal. Não, mas eu não quero fazer nada disso, não. E tem essa possibilidade de ele estar botando bot para gerar mais engajamento para ele, né? Então, assim, não desconsidero esse projeto político desse cara, eu acho que isso é muito sério, afinal de contas é isso que eles querem, né? Eles querem passar a legislação para controlar o que pode ser ensinado dentro da universidade. Esse é o objetivo final deles.
Cara, eu fico impressionado como que não tem um aluno sequer pra levantar a mão e falar: professor, vamos voltar pro conteúdo porque a gente tá atrasado, a gente conversa sobre isso em outro momento. Porque às vezes o cara trabalhou o dia todo, o cara só tem aquele momento ali pra assistir as aulas. Se ele estuda à noite, significa que muito provavelmente ele trabalha durante o dia. Aí o cara vai pra sala de aula, já tá atrasado, o cara já tá agoniado porque sabe que não vai dar tempo de ver todo o conteúdo antes do semestre terminar. Sabe que vai ter que separar alguns sábados aí da sua semana pra assistir a aula. E essa história do Wilker Leão corre solto na sala de aula e não tem um aluno sequer pra pedir licença ao professor e orientar ele a continuar com o conteúdo pro conteúdo não ficar ainda mais atrasado. Isso me impressiona, de verdade. Agora, eu me incomodo muito com esse papo de não vamos falar dele não, que senão vai dar palco. O cara já tem palco. Eu concordo com isso que orientaram o professor. Não vamos falar dele não, porque isso dá palco. Se ele tivesse dado a aula dele desde o início, como eu falei aqui em outros vídeos, da forma como aconteceu naquela aula que eu mostrei pra vocês aqui nesse vídeo ainda, respondendo os questionamentos, tudo tranquilo, exortando quando existe alguma pergunta ou algum questionamento impertinente, e seguindo com a aula normal, a internet nem estaria discutindo essa questão do Wilker Leão na UNB. Tanto é verdade que nos vídeos em que ele fez uma aula normal, nem teve tantas visualizações. Então assim, se houvesse a exposição da aula de forma técnica, normal, mesmo que o Wilker Leão estivesse gravando, não teria dado esse palco todo pra ele. Isso eu acredito que aconteceria. Mas como o professor quis impedir que ele gravasse, mesmo que não houvesse regra específica na instituição que proibisse esse tipo de situação, aí ele chamou a atenção do Brasil todo pra essa causa. Eu acredito que foi isso que aconteceu. Enfim. Sabe? Ou então, se você não enfrentasse ele, isso não tinha tomado essas proporções. Se eu não enfrentasse ele, isso não tinha tomado essas proporções e ele estava agora dentro dessa sala de aula. E qual que é o problema disso? Por que é um problema ele estar agora aí dentro da sala de aula? Acredito eu que se isso tudo não tivesse acontecido, ele estaria agora dentro da sala de aula, gravando os questionamentos que ele faz ao professor e a aula continuaria normal. Por que não tem mais vídeos no canal do Wilker Leão sobre a aula daquele professor de economia? Porque o professor simplesmente ignorou o fato dele estar ali gravando e ofereceu sua aula de forma técnica. Então isso não engaja, isso não dá palco pra ninguém. Por isso que só tem uma aula daquele professor no canal do Wilker Leão. E com certeza essas aulas se manteram, né? Com certeza essas aulas se seguiram aí ao longo de todo o semestre, mas ninguém fala mais a respeito do aluno de economia que teve a sua aula gravada pelo Wilker Leão, ou seja, não deu palco nenhum pra ele. Então esse professor não chamou a atenção de ninguém. Agora esse professor de História da África, eu acredito que ele sim deu palco pro Wilker Leão dessa forma, porque com essa postura ele chamou a atenção do Brasil todo pra ele. Enfim, essa é a minha leitura a respeito desse caso. Entendeu? Infelizmente, a situação teve que virar caótica, teve que virar ameaça. Se a situação virou caótica, chama a atenção do mundo inteiro. Se a situação não tivesse ficado caótica, ninguém tinha nem prestado atenção nisso. Eu tive que jogar dezenas de milhares de reais no advogado para o negócio andar. Você tá entendendo? É isso, gente. Eu tô pagando para poder vir aqui dar aula para vocês. Mas por que quis, viu, professor? Você tá pagando advogado por que quis? Porque o Nando Moura ofereceu custear todos os seus advogados. Mas você recusou, né? Então agora não pode reclamar que você tá gastando dinheiro com advogado. Isso é uma sacanagem, tá? Mas eu não vou largar esse osso. Foi o que eu falei pro pessoal do departamento. Eu vou vender coco no sul da Bahia, mas eu não fico aqui ensinando um boçal desse que vai ficar ganhando grana em cima de mim e me difamando e, sabe, trazendo ameaça pra minha família, porque a minha esposa recebeu também ameaça. Pô, não vou deixar isso. Isso é grave. Se a esposa dele recebeu ameaça, se ele também recebeu ameaça, isso é grave. Isso tem que ser também levado aos tribunais para discussão. Acontecer. Você tá entendendo? Eu prefiro ir trabalhar em outra universidade, eu prefiro, sabe, sei lá, fazer outra coisa da minha vida do que... E olha, essa aqui é a minha casa. Eu tenho mais da metade da minha vida eu passei na Universidade de Brasília, desde a minha graduação, certo? Então eu tenho um respeito e um amor muito grande por essa instituição. Agora, se essa instituição não me respeita e não tem condições nenhuma de me dar a liberdade e a segurança que eu preciso para dar aula para vocês, tem alguma coisa muito errada e eu não posso ficar calado em relação a isso. Isso só corrobora com aquilo que eu disse no vídeo anterior, né? Parece que os professores da UNB estão desassistidos tecnicamente. O professor teve que custear advogados particulares e ele teve que se virar sozinho praticamente para se livrar dessa situação. Cadê o corpo técnico da UNB, né? Cadê a estrutura para auxiliar esses professores? Infelizmente, parece que ele está desassistido. Entendendo? E todo mundo, eu tenho vários colegas que acham que eu sou doido, né? Que acham que eu sou um cara tóxico. Cara, trazendo problema pro departamento. Eu que tô trazendo problema? Não, cara, eu nunca entrei na igreja de ninguém pra dizer que Deus não existe, eu nunca entrei num partido político de ninguém pra dizer que, sabe? O cara
Mas igreja e partido político são pessoas jurídicas de direito privado, né? A situação é totalmente diferente, é outro contexto. E eu acredito que esses outros colegas de trabalho, esses outros docentes que disseram que ele está trazendo prejuízo para o departamento, tiveram a mesma leitura que eu tive a respeito disso. Muito provavelmente eles perceberam que o fato do professor ter agido dessa forma trouxe ainda mais palco, chamou ainda mais atenção e fez com que a situação se tornasse caótica, na palavra do próprio professor, né? E isso sim traz um prejuízo para o departamento, isso aí é sem dúvida. Entra na minha sala pra fazer o showzinho fascista dele e eu vou ficar calado? Não, gente, está errado. Está errado. E vou te dizer, ele tá doido porque ele nunca esperou que ele ia entrar na sala e encontrar um maluco, tão maluco quanto ele, e falar, não vou deixar você fazer isso. Você tá entendendo? Primeiro que ele achou que a história da África era outra coisa que é essa aula, né? Ele achou que ia chegar aqui e sei lá, o que diabo que ele pensou, né? E ele pensou mais uma vez que ele ia usar essa falsa autoridade dele de que eu vou te ameaçar, eu vou te expor e eu ia ficar calado e ia dar a aula que ele quer, porque é isso. Ele quer que eu dê a aula que ele quer que eu dê a aula. Não, isso não pareceu. Ele faz o questionamento, se o questionamento foi impertinente, mais uma vez, diga que o questionamento é impertinente, segue com a aula. Se ele trouxer alguma informação errada, basta dizer que essa informação tá errada, que isso não condiz com a ciência, e vida que segue. Aula, conteúdo, pra não ficar atrasado como tá. Não acredito que o Wilker Leão queria ali trazer a aula que ele deseja, né, o assunto que ele deseja pra ser conversado. Até porque se ele trouxer um assunto que não tem relevância, que não tem conexão nenhuma com a matéria, basta dizer isso pra ele. Olha, esse assunto não tem relevância com a matéria, não tem conexão com a matéria. Vamos seguir aqui e vamos adiante com conteúdos. É simples, isso é muito simples de perceber e eu acredito que foi essa percepção que os outros docentes tiveram sobre esse caso. Essa, cara, certo? Vai estudar, vai fazer alguma coisa. E aí você vem aqui, aí o pessoal, mas você não pode dizer que você não sabe que ele não estudou. Claro que eu posso dizer. Imagina se você é um professor de matemática. Pode dizer. Se o aluno traz um assunto nada a ver, um assunto irrelevante, ou traz um dado totalmente errado, é papel do professor dizer que ele tá errado. Ou não. Eu acredito que é. Chega um garoto na sala e fala, eu só estava estudando matemática e chega à conclusão que 2 e 2 é 5. Você como professor de matemática vai falar o quê? Não, bicho, você tá errado. Sim. Você não estudou nada. Você não entendeu se você estudou. Professor, mas você tá você viu entendendo? que naquelas fotos que ele estava divulgando, quando ele anunciou que o professor suspendeu as aulas por minha causa, tinha uma imagem que foi uma foto tirada de uma tela de computador acerca do processo administrativo contra ele, iniciado pela universidade. Se ele tivesse ido ao departamento buscar esclarecimento, ninguém, em momento algum, forneceria essa imagem pra ele. Tem gente de todos os lados fornecendo coisa pra esse cara. Ué, dessa forma, então parece que a própria UNB tá auxiliando o Wilker Leão, de acordo com isso que essa menina tá dizendo. O demorou a entrar grosso no rabo dele por causa disso, porque eu já tive a rolada em PAD na faculdade da última vez, porque foi uma maluca quase igual o Wilker, aí eu bati de frente com essa maluca. Que papo esquisito. Ela me denunciou também, no final eu tava lá com um monte de papel pra mostrar pra todo mundo. Mas enfim, o negócio do PAD dela foi muito rápido. A louca começou a querer dar uma de... Vou chamar ela de Wilker Leona agora. Em agosto, em setembro o PAD dela foi aberto. Em outubro começaram a juntar os demais depoimentos de todos os arrolados, todos os denunciados e denunciantes. Em janeiro foram feitas as entrevistas mediante a entrega de provas. Então, assim, não faz sentido a universidade ter um ovo ter sido tão rápido que ser tão devagar. Eu concordo que existe primeiro uma letargia da universidade, um medo dessa administração que está entrando. Olha, aí o tanto que o professor está desassistido, né? De encarar um problema desse de cara, e eu acho que a Rosana tá só se complicando porque ela já passou o pano pro negócio do professor que tá acusado de abuso lá e agora tá passando o pano pra essa história aqui. Isso não vai terminar bem pra ela. Tá? Isso daqui virou papo de boteco, gente. Já tá comentando do caso do outro professor, já tá comentando a postura da administração, enfim, tá longe do conteúdo da aula ser ministrado aqui, pelo que eu consigo perceber, né? Tá? Eu tô vendo. Aliás, uma outra dica que eu quero dar, não sei se vai ser a última, mas é o seguinte: eu sei que vocês estão no noturno, muitos de vocês têm uma vida diurna que não permite que vocês de repente se entrosem tanto com a vida acadêmica, estudantil e o movimento estudantil e tudo mais. E eu sei que o CA tem vários problemas, certo? Mas eu acho que eles estão tentando mobilizar algumas coisas. Eu vi que eles estão tentando, inclusive, dar instruções de como fazer as denúncias na ouvidoria e tudo mais. Existe um movimento que eu acho que é necessário de trazer não só outros CAs
da Universidade de Brasília para a luta, por exemplo, na minha época existia o K3, hoje em dia não existe, né? Que era o CA de Filosofia, Geografia e História, a gente dividiu o mesmo espaço. Eu acho que esses, e o Serviço Social, por exemplo, que é do ICH, né? Esses estudantes têm que estar junto dessa luta. Essa luta não é só da história, você está entendendo? E mais, antropologia, economia, todas essas outras... E outra coisa, todos os estudantes de história do país, isso não é uma coisa só daqui. O projeto do cara, como ele fala abertamente, é: eu sou apenas o primeiro, vamos invadir a universidade, todos os lugares, não é isso? Ué, eu não sabia desse projeto não, de invasão de universidade. Confesso que eu não sabia. E mais uma vez, eu estou recebendo notícias de professores de ensino médio, né, que estão dentro da sala de aula, estão sendo filmados, estimulados por esse tipo de atitude. Nesse caso tem dos dois lados, né? Tem professores de ensino médio, de ensino público municipal, estadual, tem professores de faculdade também que estão repudiando completamente as atitudes do Wilker, mas também tem professores que estão apoiando a atitude do Wilker, até mesmo professores do ensino público. Eu tive comentários nos meus vídeos anteriores de professores apoiando a atitude do Wilker. Então isso virou uma guerra de torcida mesmo, pior que Copa do Mundo até. Tudo isso para chegarmos a um precedente que põe fim e regulamente toda essa situação, né? Gente que está sendo afastada da sala de aula, gente que está ficando doente, certo? Inclusive, a gente tem uma colega, não vou falar o nome dela, porque ela já até trancou a turma por isso. E ela saiu, ela parou de dar aula por isso, porque ela passou por... Ela falou pra mim, assim, eu acho que mais gente sabe, mas não sei se sabe, por isso ela não falou aqui, né? E aí ela parou de dar aula por conta de uma situação dessa que ela passou, e aí ela falou: olha, quando você me disse o que estava acontecendo, porque ela faltou no dia que aconteceu tudo, aí ela falou: eu tranquei, porque eu não vou saber lidar. Eu vou reviver aquilo de novo e vou me estressar. Só que ela falou: mas se precisar de mim, eu tô aqui. Mas legal. Pois é, cara, e eu acho isso muito sério, sabe? Eu acho que esse lance da nossa saúde mental, eu tô com a minha vida de cabeça pra baixo, sacou? Vários, assim, é porque eu considero que eu estaria doente se eu tivesse ficado calado e tivesse aqui dando aula pro cara. E eu tava doente, você tá entendendo? Eu não fiquei doente justamente porque eu botei essa história pra fora. Só que a minha vida acadêmica virou de cabeça pra baixo, cara. Eu tenho artigos pra entregar, eu tenho essa conferência pra ir, e aí eu sento pra trabalhar, sabe? Eu começo a trabalhar 4h30 da manhã, 5 horas da manhã, né? Aí eu sento lá, 6 horas da manhã, meu advogado já tá: eu tô precisando disso. Sacou? Me desconcentra totalmente. Aí às vezes eu sento lá e aí chega uma notícia do UOL, sabe? Saiu uma... Tira totalmente a minha cabeça do que eu tô tentando fazer. E é tão ridículo, porque a única forma que a gente tem de conversar entre nós mesmos sobre o que está acontecendo é presencialmente. Por exemplo, já tiveram alguns colegas que até falaram no grupo da disciplina, porque eu consegui achar uma paradinha, eu achei o número dele e vi que tava lá. Eu até mandei mensagem privada, tipo: véi, cuidado, apaga tua parada, porque senão vão vazar dados e tudo mais. Não é tipo: tá se acovardando e tudo mais. Só que não é isso. A gente não sabe quem é que tá junto dele. Isso. E olha, gente, se preservem, tá? Não se expressar de forma nenhuma, porque o cara vai dar um jeito de entrar com fé em todo mundo. Tem que saber jogar o jogo dele, mas de uma forma diferente pra ele não puxar o rabo de ninguém. Isso, eu me preocupo muito. A aula virou reunião estratégica de como lidar com o Wilker Leão. O momento de aula virou isso, infelizmente. A disposição de vocês, sabe? Até porque é o seguinte, eu tenho consciência que eu não tenho uma vida digital como talvez a maior parte de vocês tenha, né? Eu não tô nas redes sociais, então, sabe, o massacre que vem a mim é muito menor do que... Por isso que eu me surpreendi muito quando chegaram mensagem no meu celular, porque aí não, né? Aí já é... Os caras já... É isso que eu tô falando, o pessoal já entrou lá, já baixou... E eu tô recebendo um negócio assim: você está tentando pesquisar o seu CPF? Ou então, a senha nova, não sei o quê. Tá ligado? Que o pessoal tá tentando me hackear o tempo todo, cara. O tanto de phishing que tá chegando, tipo, sua encomenda chegou, clique aqui para... Cara, mas vamos lá. Todo mundo recebe esses sites de phishing. Todo mundo. Isso acontece com todo mundo, não é só com o professor, não. Todo mundo tá sujeito a cair num golpezinho digital. Encomenda, cara, não pedi nenhum... Você tá entendendo? Esses caras estão me atacando o tempo todo, velho. Eu tenho que ficar esperto, é isso que eu tô falando. Eu recebo uns e-mails de uns advogados falando: eu vou te defender. Sabe, essa galera é da contra-informação, vocês sabem, né? Aqueles pretos, deve ser os heróis dele, né? Que é esses caras que trabalham só com contra-informação, não é isso? O Carlos Bolsonaro, é tudo isso. Então fiquem ligados com esses amiguinhos que aparecem, com essas mídias que estão querendo conversar com vocês,
Porque esse cara tá manipulando muito dessa história, você tá entendendo? Isso eu tenho que dar pro cara, o cara é muito melhor do que eu nessa história aí, né? Se eu for... E parece que continua, né? Porque o Wilker Leão falou que era no mínimo 3 ou 4 partes. Essa daqui é a parte 2. Se o Wilker Leão comentou aqui 3 minutos no início do vídeo, então a aula teve ali 18 minutos, mais 18 minutos de aula comentando sobre o Wilker Leão. É isso que tem acontecido, né? Como eu já informei pra vocês em diversas oportunidades aqui no canal, esse caso ainda não acabou. Essa decisão liminar não põe fim ao mandado de segurança impetrado pelo Wilker Leão e nós precisamos acompanhar até o fim para entender qual que vai ser o precedente jurisprudencial formado nesse caso, tá certo? E se você gostou do vídeo de hoje, se inscreva no canal, tá? Eu ainda vou trazer muitos conteúdos jurídicos diferentes do assunto Wilker Leão, pode ter certeza, nesse canal aqui você aprende muito de direito. Eu te espero no próximo vídeo pra gente comentar mais sobre direito do trabalho, direito de família, ordenamento jurídico como um todo e também para acompanhar esse caso do Wilker Leão. Um abraço, tchau, tchau.